nome é Paulo, Juliano. Tá, sou o instrutorzinho aí mais chatinho aí da autoescola. Já gosto de passar isso pro aluno. Falo pra dentro, não falo pra fora. Falo alto, não falo baixo. Tá? Aqui eu sempre falo pra todos os alunos, a partir desse princípio aqui: ouviu bem, dirige bem. Ouviu mal, dirige mal. Tudo parte desse princípio. Ouvir é uma coisa e escutar é outra, bem distinto. Mas já gosto de passar isso para o aluno no começo das aulas. E já falo de antemão, quando o aluno vem fazer aula: dê valor ao seu dinheiro. Porque se você não der valor ao seu dinheiro, infelizmente o dono da autoescola não vai dar, o cara do Detran não vai dar, e eu menos ainda, que eu tenho 8 anos aqui e nem esquenta a moringa. Mas sempre falo para o aluno: corre atrás, porque se não correr atrás, é reprovado no exame. O exame é bem simples, porém reprova-se muita gente pela simplicidade que ele é. A maioria vem pra cá e fala: não, porque é difícil, não, porque é isso, não, porque é meu amigo, não, porque é meu primo, meu pai, meu irmão. Só que ele é bem simplesinho. Há 65 anos é do mesmo jeito. Infelizmente os alunos na simplicidade não fazem o que deveria fazer. Mas já passo de antemão já. Dê valor ao dinheiro, porque se não der valor ao dinheiro, nada como 300 conto para motivar a pessoa. 300 já deixa a pessoa mais motivada. Você fala, brasileiro só aprende quando dá aqui, no bolso. Enquanto não vai no bolso, ninguém nem se mexe. Então, mas eu falo pro aluno: estude, leve a sério isso aqui. Tem gente que não leva muito a sério isso aqui não. E eu, como eu digo aqui pro aluno, eu nem esquento a moringa. Minha carta eu já tenho mais de 15 anos. Agora a pessoa que tá aqui de passagem, ela é que tem que gravar as informações, guardar as informações, guardar pra fazer um exame. Se não, faca na caveira. É igual o soldado do Bob lá, igualzinho. E a maioria reclama, né? Mas é bem simples um exame, muito simples. Hoje, as minhas 3 primeiras aulas geralmente é tudo blá blá blá. Não sei se você vai ser minha aluna mesmo até o final, porque tá no final do ano, né? Eles vão só pôr na aluna nos buracos que tem. Mas sempre falo isso pro aluno: se dedica, corre atrás, faz sua parte, estude. Porque se não estudar, infelizmente não passa lá não. Pode pilotar avião, cara. A pessoa pode pilotar avião, para aqueles que sabem. Não passa. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito que o Detran manda. Se o Detran manda, faça. Não vai diferente não, que a maioria quer fazer diferente. Você fala pro aluno da 17 aulas falando a mesma coisa, e ele muda a dinâmica no dia do exame. Eu só fico só olhando. E eu sempre digo isso: lá também conta mais emocional do que qualquer outra coisa. Se tiver emocional bom, passa. Não tiver emocional bom, não passa, infelizmente. Conta mais com o emocional do que saber em si quase toda a prova. Porque a maioria sabe. Pode colocar em 98%, 97% dos alunos sabe. Um ou outro que não vai ter muita cabecinha boa para guardar ou para assimilar. Mas a maioria. Eu trabalho aqui 8 anos, eu sei o que funciona aqui, eu sei o que é fácil e o que não é fácil para o aluno. Aqui, sempre falo para o aluno: eu dou tudo mastigadinho. A única obrigação que você vai ter aqui é só de gravar a informação. Gravou ela, fica fácil. Não gravou ela, fica difícil. Fica muito difícil. Por isso que eu falei pra você aqui. Eu já aviso lá no começo, já como eu sou muito chato com isso aqui. E tem aluno que já desiste no primeiro dia de aula, só nesse bate-papo nosso aqui já desencana. Aí vai pra outro instrutor, que é aquele instrutor que gosta de passa a mão na pessoa, porque as pessoas fazem coisa errada e não aceita tomar chamada. Então, eu já falo pro aluno: se não aguenta, troca de instrutor, não tem problema. Eu sou um cara que eu não me esquenta a cabeça, eu só explico a verdade pro aluno e a realidade disso aqui. Se quer aceitar, bem. Se não quer aceitar, quer viver na ilusão, continua vivendo na ilusão, que eu nem ligo. Só sei que vai sair cara essa ilusão, né? Sempre falo isso pro aluno. E tem aluno que vem aqui às vezes pensando assim, dessa forma, porque lá no cursinho falaram, lá no cursinho disseram um monte de coisa pra ele, e ele vem com essa mentalidade programada. Ou ele vem de lá ou vem de fora. Programado. Aqui eu sempre falo pro aluno: filho, eu não tô aqui nem para aprovar e nem reprovar aluno. Não estou aqui para isso.
Estou simplesmente aqui para ensinar. Se o aluno vai pegar ou absorver ou guardar a informação ou não, não cabe a mim julgar. A minha parte como instrutor, eu sempre digo pro aluno que eu faço. Minha parte como instrutor. Mas depois dia de amanhã fala, ah não, mas meu instrutor não me ensinou isso. Ah, meu instrutor não falou isso. Meu fulano não falou isso. Falei isso no primeiro dia de aula. E aqui eu sempre falo pro aluno, 6 aulas é o suficiente para um aluno aprender. Aí você vai falar assim pra mim assim, ah, mas 6 aulas, por que colocam 17? Isso é Detran. Mas 6 aulas é o suficiente para um aluno aprender aqui tudo que é de rua e tudo que é do exame. Por quê? Porque é uma coisa repetitiva. Por que eu falo assim? Mesma coisa que eu falo, você trabalha? Você trabalha com quem? Sou técnica de enfermagem. Você é técnica de enfermagem. Eu sempre trago a informação assim. Falo para todas as pessoas. Quando você vai procurar um emprego, você vai entrar numa empresa, o cara fala assim, ó, você tem uma semana para aprender isso aqui. Se em uma semana não aprender aquilo ali que ele fala para você, ele te dispensa. Porque para ele não serve. Aqui na autoescola, eu sempre digo pro aluno assim, você tá aqui com o instrutor. Você tem 6 aulas, é uma semana basicamente. Então eu falo pro aluno assim, se uma semana você não aprender o que tem que aprender, a outra semana você não vai pegar. Por quê? 17 aulas são 2 semanas e 2 dias. Então é muita informação em pouco tempo. Então eu sempre falo pro aluno assim, eu só quero que você apega só simplesmente o basiquinho do basiquinho. Que esse basiquinho do basiquinho serve aqui pra rua e serve lá pro exame. O basiquinho do basiquinho. Só que alguns alunos se perdem no meio do caminho com alguma coisa. E eu sempre falo, filho, se preocupe em aprender o básico. Somente o básico, é o que interessa pra você. Quer um exame, quer andar na rua. Achar que 17 aulas você vai sair daqui expert pra dirigir e pilotar, isso é doideira, eu sempre falo pro aluno, isso é ilusão da mente de aluno. Então eu já deixo bem claro que não sai. A pessoa que só vai saber fazer, ela pegando e praticando todos os dias como no seu trabalho. Você entra lá, no começo alguém foi levantado lá pra te ensinar a função, como que é, como não é. E hoje você faz sem ninguém falar nada. Você sabe a sua obrigação. Ninguém precisa ficar pegando no teu pé. É a mesma coisa que eu falo aqui. Ninguém precisa ficar pegando no teu pé. Eu não preciso ficar pegando no teu pé. Eu tenho que simplesmente explicar o básico pra você. Você absorver essa informação, que é a base, que é o que você precisa pra rua e pro exame, e pôr ela em prática. Sem eu ficar falando muito. Por quê? Porque a maioria dos alunos vem pra cá com pensamento de aluno. E eu falo pro aluno, você não é aluno, você é motorista, lembra-se disso. Você vai ser avaliado no exame como motorista e não como aluno. Então a maioria ainda fala, pô, não sei o que. Fala, fiel, lá no exame é aquela história. Lá não tem muita dó. Achar que tem dó os polícia, o pessoal do Poupa Tempo. Não tem dó, fala. Você tem, vai pra outra escola, você tem por obrigação de saber o básico. Se você vai fazer o básico no exame ou não, aí é outras 500. Mas eu sempre falo para o aluno, pelo menos o basiquinho do basiquinho você tem que saber. Que é o que eles determinam lá. Só fazer o básico, já era. O resto, vai aprender ao longo do tempo. Sempre falo isso para o aluno, ao longo do tempo você aprende isso, você absorve essas informações. Por quê? É muito rápido, né? É pouco tempo para absorver tanta informação. Então eu falo que há uma grande dificuldade nisso. Mas tem gente que consegue absorver essas informações? Tem outros que não conseguem? Tem outros que não conseguem. Tem aluno que faz 40, 60 aulas e não consegue. E tem outros que com meia dúzia de aula consegue. Ou nas 17 aulas consegue entender pelo menos aquela dinâmica que precisa para fazer o exame, para andar na rua. O tempo ele vai pegando o macete. Mas são poucos os alunos, viu? Não são muitos. Boa parte sabe fazer. Porém, o emocional da pessoa conta muito. Aí você já me falou uma coisa que geralmente aqui as pessoas, por isso que eu já pergunto, a maioria fala pra mim. Você me falou agora, você é enfermeira, e eu já digo logo, a maioria das pessoas que fazem enfermagem, advocacia, professor, olha, tem uma grande dificuldade em aprender essas coisas, viu? Sério? E já coloquei até psicóloga agora, porque a psicóloga que eu fiz agora a aula com ela, foi, meu Deus do céu. Ah, da moto não tive dificuldade, né? A minha aluna também de psicologia falou, agora vamos ver
a dinâmica. Se você entender o padrão da moto pro carro, fica, ó, fácil pra você pegar. Se você entender a dinâmica. A maioria das pessoas fazem moto e não entende a dinâmica. Quando a pessoa entende, associa uma coisa com a outra, ela fala, ah, agora eu tô entendendo isso aqui. Você vai pegar fácil. Mas quando a pessoa não associa e não pega essa dinâmica do carro pra moto, é difícil. O carro e moto é igualzinho, é o mesmo sistema. Só vai mudar algumas coisinhas. Essas coisinhas eu vou te mostrar a diferença de um carro e da moto. Mas é muito pouca a diferença de um carro pra moto. Muito pouca. A diferença é só questão de proporção e questão de marcha. O resto é igual. Não muda. Você só tá tirando aqui da mãozinha aqui, ó, pro pé. Lá na questão da moto já é do pé pra mão. E é o contrário. O significado é o contrário. Mas a maioria das pessoas que faz medicina, enfermagem, advocacia, professor, e agora eu coloquei psicologia também, que ó, só Deus. E eu. E ela tá mó triste. Eu falei, treina na sua casa. Arruma um carro e treina. Se você não treinar, infelizmente, já sabe pra onde vai caminhar. Avisei. Dei, né, as informações que ela precisaria pra fazer ou pra treinar. Carro até dá pra treinar porque tem o do meu pai. Agora moto, ninguém tem, aí fica mais difícil. Então, tô falando, carro, se você tem carro, treina. Sei que tá chegando o final do ano aí, eu não sei como é que tá suas aulas, mas tá chegando o final do ano aí. Aquela história, nós não vai se ver mais, vai só fazer aqui, terminou esses dias aí, porque são poucos dias. Eu vou fazer até o dia 19, aí ano que vem eu vou fazer mais algumas. Então, é o que eu tô te falando, a gente não vai se ver mais. Aí nesse não se ver mais, você tem que treinar. Se não treinar, vai ficar difícil quando você voltar. Vai parecer como se fosse a primeira aula hoje. Mas eu já gosto de passar isso pro aluno já ficar ciente. Eu sou muito chato com isso aqui. As nossas 3 primeiras aulas é mais blá blá blá, é mais informação. Que são informação que você precisa e necessita guardar elas de hoje até o seu último dia que você vai fazer o exame. Com isso eu sou bem criterioso. Você pode até falar pra mim assim, de vez em quando eu pergunto pro aluno, você sabe dirigir? Aí o aluno fala assim, não, eu sei dirigir. Aí eu vejo se ele realmente sabe dirigir e eu falo, então amigão, tira essas manias. Porque você não sabe dirigir, você tem manias. Essas manias, lá no exame, você vai se enrolar todinho. Então eu já gosto de avisar isso. Aí você pode falar pra mim assim, ah, mas eu não sei dirigir. Eu não tenho vício. A maioria tem. Vício aqui pega, que eu sempre falo pro aluno, vício pega assim, ouvindo, vendo e fazendo. Os vícios você pega. Então muito fácil. Então eu sempre falo pro aluno, cuidado com os vícios. Por isso que eu falo pra você que eu não me preocupo com o aluno. Eu sempre faço a minha parte e deixo pro aluno. Porque se eu fico falando, aqui eu sempre falo isso, 6 aulas eu vou ficar no seu pé. Vou ficar falando com você. 6 aulas, Fabiana. Ó, Fabiana, é isso. Fabiana, é isso. Fabiana, é isso. Por quê? Porque a maioria dos alunos dorme. Toda vez que eles vêm pra cá, não sei o que acontece. Mas não são todos, mas uma boa parte dorme. Dorme de olho aberto. Aí você fala assim, como assim, professor? Você explica as coisas pra ele, ele vai começar a andar com o carro. Aí ele fica assim. Aí você tá falando com ele. Fulano. E ele fica. Fulano. Ele nem responde, ele só fica olhando pra frente. Aí você tem que dar um gritão nele pra ele. Foi, professor? Para ele despertar. Lembra que eu falei pra você que há uma grande diferença entre ouvir e escutar. Diferença do ouvir e escutar. Ouvir é quando o locutor fala, o receptor recebe a informação, processa no cérebro e bota em prática no corpo. Isso é ouvir. Escutar, a pessoa tá de corpo presente aqui, você falou 200 mil palavras para ela, de repente ela vai pra tu e faz. Hã? Como é que é, meu professor? Eu não entendi. Você pode explicar de novo, porque eu só entendi aquela parte assim. Nem ele sabe o que ele está perguntando. Mas ele é desse tipo. Então eu gosto de explicar isso para o aluno, já de antemão. Escutar, é a diferença entre escutar e ouvir essa daí.
Dirigir e andar. Vamos lá. Dirigir significa seguir regra. Andar é do seu jeito, da sua forma. O que se você fizer no trânsito, tá bom. Tá bem feito. Tá dando certo. Até o dia que der errado. Você fala esse balão. Até o dia que der errado. Mas já gosto de explicar isso, que é uma grande diferença entre dirigir e andar. Aqui no começo, eu vou ensinar você a andar. Depois eu vou ensinar você a dirigir, a seguir a bendita da regra que você precisa no exame. Você necessita no exame. Tá? Deixa isso bem claro para o aluno. Tá? Já gosto de passar isso para o aluno ficar atento. Tá? Hoje, primeiro dia seu hoje, você tem que gravar essa única informação de hoje ao seu último dia de exame. Até o último dia. Se for fazer a prova no Detran. Como que é o exame do Detran? Como é a didática do Detran? O pra quê e o porquê das coisas. O exame do Detran, ele nada mais é do que o número 8. Por enquanto. É o número 8. Se for para a maçã, vai ser o 0. Como assim, número 8? Número 8. Eu sabia que você ia fazer essa pergunta. Como assim o número 8? Você dá uma volta no quarteirão, dá outra volta no quarteirão e para do lado de lá. Número 8. Então você só tá dando a volta no quarteirão. Pra direita e depois pra esquerda. O exame fica aqui embaixo, aqui na Praça da Aramação. Lá embaixo, no finalzinho da rua. Por enquanto, a regra é essa. Provavelmente o ano que vem, quando você for fazer, provavelmente, não é certeza também. Provavelmente o exame vai ser aqui na praça, no estádio Bruno Daniel. Lá do outro lado, lá onde você fez a moto. Vai ser lá, vai sair de lá, porque lá já tem as marcações já dos carros. Provavelmente vai sair dali, vai dar a volta lá no quarteirão por cima, depois vai descer, vai pegar a avenida, depois vai entrar de novo na entrada ali onde faz as motos. Então, provavelmente vai ser ali. Tá? O que vai acontecer caso for pra lá, já avisando de antemão. Indo pra lá, vai diminuir a quantidade de setas que já existe hoje. A dinâmica padrão é a mesma. A maioria dos alunos... Não, mas é porque é diferente. Não é diferente. Há 65 anos é igual. Sempre foi aqui. A não ser que eles mudem, como eu falei, o ano que vem. Mas há 65 anos é o mesmo lugar, mesmo jeito, mesma dinâmica, mesma situação. Então, o exame, ele nada mais é. É isso que você tem que gravar agora. Mesmo que for pra lá. Só vai diminuir as setas. O exame nada mais é do que 11 setas, 2 paradas e 1 baliza. Essas paradas é parada obrigatória, não é se eu quero. É parada obrigatória. Então, 11 setas, 2 paradas e 1 baliza. Gravou isso, fica fácil. Não gravou isso, fica extremamente difícil. Tá? Esse carro aqui é um carro mob. Você começa hoje com esse carro e vai terminar com esse mesmo carro. Começa com o mesmo carro e termina com o mesmo carro. A não ser que mude ou que quebre. Mas eu sempre falo para o aluno. Eu treino aluno para dirigir qualquer coisa. Não ensino aluno para dirigir só esse carro específico. E não explico nada específico para esse carro. Eu explico universalmente. Que é o carro que você for pegar, qualquer um que você for fazer, você vai saber fazer. Independente de marca, tamanho, forma, modelo. Já gosto de passar isso para o aluno, porque a maioria, às vezes arruma um amigo, tem amigo que está fazendo junto, e às vezes há conflito de informação. Aí vão estar batendo papo lá na escola, aí fala, pô, mas meu professor não estudou esse negócio aí não, cara, meu professor estudou isso aqui. E você, às vezes, as pessoas estão mais além, os meus alunos estão mais além do que os outros. Não quer dizer que eu sou melhor, mas eu ensino coisa que a pessoa deveria saber, como motorista. Ela deveria saber para dirigir no trânsito. Mas, é como eu digo, às vezes dá esse tipo de conflito de informação. Eu sempre falo aqui para o aluno, você veio para cá, seja uma folha em branco. Mesmo que você saiba pilotar, dirigir, seja uma folha em branco. Por quê? A maioria vem com um conceito de fora, vem pré-programado. A pessoa pode até falar, não, mas ninguém coisa... Vem. A maioria vem com ideia de primo, parente, namorado, marido, pai, tio, sobrinho, cursinho. Ah, porque o cara lá falou assim. Só que eu sempre digo assim, tudo na teoria é bonito, lindo de se ver. Mas na prática
já não funciona tão bem como é na teoria. Você, como enfermeira, deve saber muito bem disso. Principalmente quando vai achar veia de paciente, aí fica. E fura uma, e fura duas, e fura três, aí fica. Usa a pessoa como cobaia, até achar o bendito da veia, né? Mas normal, isso é normal. Isso é normal. Mas eu já gosto de falar isso porque são coisas que as pessoas que eu tento associar a sua mente ao que eu vou te ensinar. Você pode até falar assim, não, mano, não tenho dificuldade de aprender, não. Eu trabalho 8 anos aqui, eu sei. Eu sei que a maioria dos enfermeiros... Eu trabalhando aqui, eu conto nos dedos os enfermeiros que passaram aqui. Passaram, literalmente foi para o exame, passou, e os foram os que desistiram. Eu conto nos dedos. Nesse tempo todinho, de 8 anos que eu tô aqui, olha, a maioria... Ah, tá, tem, a maioria desiste. Desiste. Eu conheço um monte que veio pra cá e desistiu. Assim, os que completaram são poucos. Eu até conto nos dedos, os meus alunos, eu conto nos dedos e falo quem é. Não é nem difícil de você conhecer também, né? Porque geralmente os enfermeiros tudo se conhece. A maioria se conhece. Trabalha em 2, 3 hospital, a maioria se conhece. Mas aqui, pelo menos os que se formou só foi o William, a Maria do Socorro, a Vera Lúcia. São pessoas que eu sei que trabalham aqui no PS Central, trabalha no Gustavo da Gama, outro trabalha no Hospital Brasil. Entendeu? Tem um pouquinho. A Marcela. Eu conheço várias pessoas assim que trabalham, pessoas que fizeram aqui o curso que passaram. Outros desistiram no meio do caminho. Bom, os motivos, como eu digo, não sei os motivos. Mas eu falo assim, às vezes as pessoas por dificuldade ou financeira, ou tempo, porque geralmente enfermeiro não tem tempo. A maioria das vezes. Então eu sempre falo, se esforce para aprender. Principalmente vocês que não têm tempo. A dificuldade maior de se pegar eu vejo que é mais por aí. Porque tá trabalhando, e às vezes vem uma semana, aí não bate com o negócio, fica 2, 3 semanas sem aparecer, não sei o seu caso, mas a maioria é assim. Vem, marca as aulas, de repente não dá certo, muda o cronograma lá do hospital, ele tem que mudar também aqui na autoescola. E acaba, como eu falei, fica picado as aulas. Então a pessoa já tem aquela dificuldade e acaba não absorvendo a informação que ela deveria. Mas um conselho que eu falo, tenta seguir o cronograma do começo ao final para você não se enrolar. Mesmo que esse ano vai terminar, vai estar o ano que vem, mas tenta seguir um padrão de aula para não sair desse padrão, porque se ele sair do padrão, às vezes fica extremamente ruim para vocês. Principalmente se é a nossa profissão que você tem. Não estou dizendo que se é relapso ou que você tem de coisa, mas pode ser que fique mais difícil para você pelo conhecimento que eu já tenho de algumas situações aqui que já aconteceu. Tá? Não, como eu digo, nem todo mundo é igual. Os dedos da mão se parecem, porém tem cada um sua função. Então eu já deixo isso bem claro para o aluno. Tá? Como é que é mesmo o exame do Detran? 11 setas, 2 paradas e uma baliza? Não, é 7. Ai, não. Não, acho que é 11 mesmo. Ixi, já se confundiu todo, meu Deus do céu. 11 setas, 2 paradas e uma baliza. Você fez certo, mas você ficou meio... Não fique na dúvida. Ou é... É 11. Ou não é. Dúvida, eu sempre digo, principalmente por isso aqui. Dúvida vai te trazer problema lá na frente. Eu sempre digo pro aluno, tem dúvida? Pergunta. Tem dificuldade? Pergunta. Eu aqui sou bem chatinho, mas eu gosto que o aluno seja sincero comigo. Porque não adianta eu falar pra você, você entendeu? Aí tu fala assim, entendi, professor. Aí tu vai fazer e não entendeu. E quando a pessoa entende, ela absorve a informação e ela consegue colocar em prática. Quando a pessoa não entende, ou ela só assimila o que foi passado, mas ela tem dúvida. Então ela tem uma grande dificuldade extrema de fazer. Daí eu falo pro aluno assim, eu prefiro que você fale assim pra mim assim, pô, eu não sei, professor, me explica de novo. Eu vou te explicar 1000 vezes a mesma coisa. E vou tentar te explicar de uma forma da área onde você trabalha para você absorver essa informação. Tá? Também gosto quando o aluno seja honesto comigo, quando o aluno sabe dirigir ou não. Porque tem aluno que ele sabe dirigir e quer me fazer de trouxa. Aí eu falo assim, amigão, deixa eu falar pra você.
como já aconteceu aqui, né? Você sabe dirigir, né? Isso aí não, professor, você não sabe. Sabe pela forma. Dá pra saber, né? Dá. Se eu sei, imagine os caras do Detran. Aí eles são mais rigorosos. Então eu sempre falo pra pessoa assim, se você sabe dirigir, pra mim você não precisa enganar. Agora pros caras do exame, você tem que dar de João sem braço. Porque se eles perceber que você sabe dirigir, eles vão ficar mais em cima de você. Por quê? Porque você já tem noção. Então eles vão ser mais rigorosos nesse sentido de aprovação. É diferente do cara que não sabe. Eles percebem que a pessoa entra meio... E ele fica ali, só... Ele vê que a pessoa tá nervosa, ele vê que a pessoa tá ansiosa, ele vê um monte de coisa na pessoa que ele percebe. Então ele dá um boizinho. Não são todos, tá? Como eu digo aqui. Como eu falo para alguns alunos, nem todo examinador lá é gente fina e nem todo examinador que tá lá é seu amigo. Não é porque ele fala coisas boas na hora que ele entra dentro do carro para você que você, ó... Legal. Então eu falo para o aluno, cuidado com isso. Lá, eles são, como alguns são bem gente boas, eles chegam e falam pra você, bom dia, Juliano, tudo bom com você? Tudo bem? Como é que tá a família? Tá bem? Tá bem? Tá bem? Não, e aí, então, você vê aquele tal coisa, tal dia no jornal, pá, e ele vai falando isso pra você, ele fala assim, assina aqui pra mim, aí você assina o documento. Você se distrai, né? Aí ele vai falando pra você assim, ó, você vai fazer isso, isso, isso pra mim e tal. Bom, você vai virar assim, vai fazer assim, vai fazer assado. Beleza, beleza. Ó, pode sair, tá bom? Se eu estiver pronta, relaxado, você já pode sair. Aí se a pessoa moscar um pouquinho, se distrai com o que ele tá falando, aí esquece de dar as coisas, sai. Aí depois ele reprovado, fala, pô, o cara ela ficou tirando minha atenção, que não sei o que. Meu filho, você é motorista, querido. Sempre fala, pô, você é motorista, você é avaliado como motorista, você não tá sendo avaliado como aluno. Então eu abro o olho do aluno só simplesmente nesse sentido. Ouve, mas não fica viajando. Ouve o que ele está falando para você, mas faça o que você aprendeu aqui na aula. Não vá pelo que ele fala, porque às vezes ele pode te induzir ao erro e depois não pode reclamar. Por que eu já estou te falando isso, Juliano? Porque já aconteceu aqui de aluno reclamar por causa disso. E eu não posso falar nada, eu não posso fazer nada. Como eu falei, ele está te avaliando. Cada um tem sua forma de avaliar lá no dia do exame. Tem uns que avalia pela forma que você anda, a dinâmica que você anda. Tem outros que seguem rigorosamente o que é feito nas aulas, a dinâmica. Então fica difícil para você saber no momento ou na hora quem é quem na hora. Se o cara é bonzinho, se é aquele cara carrasco ou não. Então fica difícil. Então eu falo pro aluno, faz só a sua parte. Fica como... Falou, bateu papo, bate papo, tudo tal, mas não se distraia. Preste atenção no que você está fazendo. Tá? Que é as 11 setas, 2 paradas e uma baliza. Você já pode falar assim, mas como é que você sabe que é 11 setas, 2 paradas e uma baliza? Eu já fiz. Eu sei como é. Então eu já passo isso para o aluno pegar o fêmea. No exame do Detran lá, de carro, você não pode ter 4 pontos. É igual de moto. Você fez de moto, né? Já fez, já passou? Não passou? Que bom. Que bom. Já tá me dando até ânimo. 4 pontos. Só a seta é 3. Então se você errar uma seta, você já tá no bico do corvo. Então eu sempre falo pro aluno, qual é a sua maior preocupação no exame? Seta. Que são 11. Então você tem que prestar muito bem no que vai fazer. Sempre falo para o aluno, vai sair, seta, vai estacionar, seta, vai fazer uma ultrapassagem, seta, vai virar para a esquerda, seta, vai virar para a direita, seta. Tudo é seta. Ah, professor, mas eu posso dar mais seta? Pode, desde que seja para o lado certo. Para o lado errado você vai tomar medo. Então eu sempre falo para o aluno, no exame você não pode ter 4 pontos. 4 pontos, reprova. Tá? Na baliza você só pode dar 3, ré. E são 3 tentativas para entrar e sair da baliza. Acabou? Deu mais de 3 reprovado. Bateu nos cones, reprovado. Bateu na guia, reprovado. Aí a pessoa fala assim, não, professor, eu só bati no cone. Só bati no cone. Só que aquele cone representa um carro. Se você bater nele, estraçalha o carro. Então eu sempre falo para o aluno, não fica pensando que é só isso.
É só aquilo. Vocês têm que entender que a dinâmica que eles estão avaliando é como se você estivesse no trânsito e acontecesse alguma coisa e você batesse. Então, eles vão ver dessa forma. Porque às vezes pode parecer nada. A pessoa fala assim, ah, mas eu só fiz isso, pô. O cara me reprovou só por isso. Mas se fosse na vida real, você morria. Então, são coisas que eu só simplesmente abro o olho do aluno. Tá? No dia do seu exame, quando você for fazer um exame aqui na Praça do Aramaçã, você tem que trazer a sua LADV, o seu RG com menos de 10 anos de uso, ou a sua carteira de trabalho, tá? E a taxa de rodagem do exame prático veicular de R$50, tá? Somente no dia do exame, tá? O exame é aqui na Praça do Aramaçã. Sempre falo para o aluno, vem ver com seus próprios olhos como que é a dinâmica do exame. Não vá só simplesmente pelo que eu falei. Vá ver. Tenha interesse de ver. Também se não tiver, também não tem problema. Nada como 300 conto pode motivar você depois. Não tem problema. Não tem problema. Sempre diga aqui pro aluno, não tem problema. 300 já deixa ser motivado. Já dá pra dar entrada num Nike, num tênis Nike novinho. Se for de baseado, dá pra comprar uns 3, 4. Então... É o que eu digo, é da moto. É, então. Eu tinha feito 2 aulas no dia anterior, não tinha errado nada. Mas tudo é aqui, ó. Não, mas eu não tava nervosa. O que eu senti diferença foi o piso. Por incrível que pareça. Porque lá é mais liso, a moto ela foi mais rápida. E lá eu não precisava brecar quando eu fazia o circuito. Eu senti diferença nisso, porque lá é áspero onde a gente... Será que ela não tava acelerada? O quê? A moto acelerada? Não, eu peguei no ponto morto. Não, isso que eu tô te falando, essa diferença, numa questão de diferença de piso, não muda a aceleração dela. Então, por exemplo, o piso é bem plano, bem liso. Eu acelerei e ela foi bem mais rápido, assim, do que lá no outro, que é um piso um pouco mais irregular. Áspero. Mais áspero. Mais áspero. Ah, é, também tem isso também, é. Então eu senti diferença nisso. E eu não tinha errado quase nada no dia anterior, assim. Eu fui muito bem. Aí no dia, a moto voou, assim. Você acelerou demais, mas normal. Próxima vez tu fica Mas mais... eu não fiquei nervosa. Tá, se você já tem esse autocontrole, é bom. Isso é bom. Então eu sempre digo isso para o aluno, se você tem esse autocontrole, o que conta mais no exame é o autocontrole. Tá? É o autocontrole. Aqui no caso do carro, essa diferença aí não vai entrar como desculpa para mim. É. Não vai, porque eu já falo pro aluno, eu treino você para andar em vários carros, não é só nesse aqui. Então, mesmo que o carro aqui suma da face da terra, se eu chegar com o outro lá... Não, mas eu vou treinar com o do meu pai. O do meu pai é... Até esqueci qual que é. É aquele lá, é aquele...